Olá, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio, turma do segundo ano, disciplina de biologia molecular. Meus queridos, em relação à nota da disciplina, eu gostaria de informar para os senhores que até no máximo na próxima aula nós já estaremos lançando lá no portal do aluno, ok? Nós ainda não lançamos, considerando que nós estendemos o prazo para a realização da prova prática, não é? Que vai até no dia 9 do presente mês. Desta forma, a gente está aguardando ainda alguns alunos que não fizeram a sua respectiva prova, né? E assim que eles terminarem, nós vamos lançar a nota de todos lá no portal, ok? Eu gostaria de informar também que na nossa próxima aula nós estaremos falando questão por questão da prova prática, como deveria ter sido respondido, ok? E tirando eventuais dúvidas que os senhores possam ter em relação a esta prova, tá ok? Essa aula de hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Ela tem como título Processamento do RNA e Síntese de proteínas. É a nossa quarta aula, então. O que nós vimos até aqui na disciplina de biologia molecular? Nós entendemos, revisamos a estrutura e função dos ácidos nucleicos. Nós observamos o processo de replicação, transcrição e tradução. Observamos também como nós podemos manipular o DNA em laboratório, sobretudo utilizando a prática de reação em cadeia da polimerase, a PCR, ok? Agora, na nossa aula 4, nós estaremos aprofundando mais sobre o tema de transcrição e tradução, ok? No qual nós vamos observar as etapas da transcrição, o processamento do RNA, e também nós vamos nos aprofundar na tradução, na síntese das proteínas, ok? Então, uma aula que irá aprofundar a nossa aula 2, certo? Primeiro, em relação ao processamento do RNA mensageiro, certo? Nós precisamos separar o RNA mensageiro de procariotos, a exemplo aqui bactérias, de eucariotos. No caso das bactérias, o RNA mensageiro ele não sofre processamento após a sua síntese. Por quê? Porque as bactérias elas não possuem lá no seu DNA aquelas regiões intragênicas, os introns, não é? Diferente do DNA dos eucariotos, que além dos exons, que são as regiões codificantes do gene, apresenta também regiões de introns, que são regiões não codificantes. Ora, se as bactérias não possuem essas regiões não codificantes, os introns, o RNA mensageiro produzido a partir da fita do DNA, ele já é um RNA maduro, certo? Já próprio para a síntese das proteínas. Então, se nós observarmos aqui, olha só, a transcrição do DNA para o RNA ocorre de forma quase que simultânea com a tradução. O RNA mensageiro, ele já está pronto para a tradução. Então, a transcrição está ocorrendo e a tradução já ocorre logo em seguida. Já em eucariotos, o transcrito primário, isto é, esse RNA mensageiro produzido logo a partir da transcrição, ele necessita de algumas modificações para adquirir estabilidade e caracterizar a molécula do RNA mensageiro. Então, a primeira, aqui na transcrição, olha só, nós chamamos ainda de transcrito primário, ou RNA-HN, ou RNA heterogêneo nuclear. Quer dizer, um RNA que ainda vai precisar passar por um processamento para que assim nós chamamos ele de RNA mensageiro ou RNA maduro. Então, existe o transcrito primário, que é o RNA imaduro, né? Imaturo, e depois que ele passa do processamento, nós chamamos de RNA mensageiro maduro, ok? Isso ocorre nos eucariotos, certo? E o conjunto dessas alterações é justamente
o que nós chamamos de processamento do RNA mensageiro. Então, nós estaremos falando só de eucarioto a partir de agora, certo? Então, o processamento do RNA mensageiro em eucariotos ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é a adição do cap, 5' A segunda etapa é a adição da cauda de poliadenilato e a terceira etapa, o splicing. Nós vamos estudar cada uma dessas etapas, certo? A primeira é a adição do cap 5', o revestimento da região 5', não é? Então, olha só, eu coloquei aqui um desenho, né? Mimetizando aqui o que seria o nosso RNA. Então, imagina o seguinte, que aqui, ó, na barriga aqui do nosso desenho, seria o RNA mensageiro. E aqui na região 5' dele, que é a cabeça, né, do RNA mensageiro, nós temos o cap, que é essa estrutura que vai ser colocada aqui. E aqui na região 3' nós teremos a cauda de poliadenina, ok? Então, isso vai conferir uma estabilidade para o nosso RNA mensageiro, para que assim ele possa sair do núcleo e ir lá para o citoplasma, não é? Perto lá do retículo endoplasmático, né? Lá no retículo endoplasmático rugoso, nos ribossomos e assim ocorrer a síntese da proteína, ok? Então é necessário colocar o cap, porque vai dar maior estabilidade à ação de fosfatases. Além disso, ele aumenta a chance desse RNA de ser capturado pelo sistema de tradução e leva a uma maior produção de proteínas. Então, além de proteger a região 5' de enzimas fosfatases, né, que vão quebrar o fosfato da região 5', ele também facilita a síntese, a tradução das proteínas, ok? Então, como isso ocorre? Primeiro, um fosfato na extremidade 5' do RNA deve ser liberado por hidrólise, gerando uma extremidade 5-desfosfato. Veja, olha, nós temos aqui, então, a nossa extremidade 5', certo? Do nosso RNA mensageiro. Então, aqui continua o RNA mensageiro e aqui está a região 5' dele. A primeira coisa que acontece é ele perder esse fosfato aqui. Deixa eu tentar puxar para cá, para que a gente possa ver melhor. Aqui, ó. Primeira coisa ele vai fazer é eu aprender a clicar. Isso. Perder esse fosfato aqui, certo? Então, ele perde esse fosfato aqui, primeira coisa. E aí, essa extremidade fica difosfato, né? Olha, 5', 1, 2, difosfato, certo? Aí essa extremidade de fosfato deve, então, se ligar a um átomo de fósforo de um GTP, gerando, assim, uma ligação em comum, que é 5', 5, trifosfato. Então, logo em seguida, vai se ligar aqui um átomo de fósforo de uma molécula de GTP, certo? Então, vai entrar aqui um átomo. Opa, deixa eu desenhar aqui direitinho. Vai entrar aqui uma molécula, um átomo de fósforo, certo? Que veio de uma molécula de GTP, né? Que é uma molécula energética, né? Similar à molécula do ATP. Então, ele perdeu o fosfato, entrou um átomo de fósforo da molécula GTP. Em seguida, o nitrogênio, que se encontra na posição 7 da guanina, sofre então uma metilação mediada pela enzima S-adenosilmetionina, ok? Deixa eu tirar aqui. Um minutinho só, que eu estou tendo dificuldades aqui com a nossa querida ferramenta. Então, olha só. Então, o nitrogênio que se encontra na posição 7, certo? Da guanina,
deve então sofrer uma metilação mediada pela enzima S-adenosilmetionina, formando assim o chamado CAP0, certo? E aí, olha só o que acontece. Então, nós temos aqui que esse fosfato que veio do GTP possibilita a ligação aqui da metilguanosina, formando assim o CAP, que é a região que protege a região 5' do RNA mensageiro aqui, do transcrito primário, certo? Então, novamente, ó, aqui nós temos o RNA mensageiro, ele perdeu um fosfato, certo? Depois ganhou o fosfato do GTP, que possibilitou a ligação dele com a metilguanosina, e dessa forma é formada, então, essa região que nós chamamos de CAP, certo? Formando, assim, a proteção da região 5', certo? Agora, nós vamos lá na cauda do RNA mensageiro, do transcrito primário, onde ocorre a adição de uma sequência de adenina, que nós chamamos de cauda poli-A 3'. O transcrito primário ele é clivado logo após ser transcrito uma sequência específica, denominada de sinal de poliadenilação. Em seguida, a enzima polimerase poli-A adiciona de 100 a 200 resíduos de adenina, completando o transcrito primário. O que acontece? Todo RNA mensageiro, assim que é produzido, ele tem uma região chamada região específica de poliadenilação, que é uma região rica em AUAA ou AUUAA, certo? Então, essa região ela vai ser cortada, vai ser quebrada, certo? E a partir desta região, a polimerase poli-A vai adicionar de 100 a 200 resíduos de adenina, certo? Formando assim a chamada cauda poli-A, como nós podemos observar aqui, olha só. Cauda poli-A, então nós temos aqui o sinal, foi cortado e a polimerase poli-A adicionou essa cauda poli-A aqui, certo? Qual é a importância da cauda poli-A? Primeiro, ela é importante para a exportação do nosso RNA mensageiro maduro para o citoplasma. Ela também aumenta a estabilidade do RNA mensageiro no citoplasma, não é? Porque, olha só, gente, o que é aumentar a estabilidade? Para que uma enzima digestiva possa quebrar, né, uma endonuclease possa quebrar o meu RNA mensageiro, ela precisa se ligar ou na região 5' ou na região 3'. E o que nós fizemos aqui? Nós colocamos um CAP na região 5' e botamos uma cauda de poliadenina na região 3'. Como essas enzimas elas devem identificar regiões específicas, eu estou mascarando o meu RNA mensageiro, possibilitando assim uma maior estabilidade dele, ok? Também a cauda 3', a cauda poli-A 3', faz parte de um sistema de sinalização para o reconhecimento do RNA mensageiro pelo ribossomo durante a tradução. Então, o ribossomo ele vai encontrar a cauda poli-A lá durante a tradução, ok? Então, é assim que ocorre a adição do CAP e também da cauda de poliadenina, certo? Um outro fenômeno importante do processamento do RNA mensageiro é o splicing. O que significa splice? Ele corresponde à excisão dos introns, certo? Esses introns eles precisam ser retirados para dar origem ao RNA mensageiro funcional. Então, depois do CAP 5', depois da cauda poli-A, ocorre o chamado splicing, que é a remoção desses introns. O que são esses introns? São regiões não codificantes presentes no DNA e que foi aqui transcrito para o RNA mensageiro. Então, essas regiões não codificantes, elas precisam ser removidas do RNA mensageiro para que nós tenhamos apenas exons, que são as regiões codificantes, que possuem os códons
específicos para a produção da minha proteína, ok? Professor, por que nós temos introns no DNA e por que eles são transcritos no RNA? Bom, esses introns, há muito tempo atrás, há um certo tempo atrás, eles eram chamados de regiões de lixo do DNA, que não serviam para nada. Mas, de forma alguma, nós devemos pensar assim, a biologia molecular ela avançou e nós entendemos que esses introns, além de serem regiões importantes para o silenciamento de determinados genes, né, o que nós veremos nas próximas aulas, sobre o que é silenciar um gene, fazer com que ele não produza proteína, né, a partir dele, né? Então, ela serve tanto para esse silenciamento de determinados genes, quanto essas regiões de introns possibilitam a evolução de determinados genes, é uma região onde há possibilidade de evolução de determinados genes também, ok? E também está relacionada ao fenômeno de transcrição do gene. Então, ela regula a transcrição, seja para a expressão ou para a inibição, então é a regulação, e também está relacionada a uma região importante aí, para que ocorra modificações, evolução desses genes, ok? Mas para a expressão da proteína é necessário remover essas regiões, certo? Então, essas regiões de introns, regiões auxiliares ao gene, são removidas, olha só, pelo processo chamado de splicing. Então, splicing é o processo de remoção dos introns. Olha, eu tenho um exon e outro exon. Tiro os introns, fica só os exons. Isso é o splicing, tá bom? Extremamente importante. Agora, a partir do splicing, aí eu posso chamar o meu transcrito primário, né, o meu RNA mensageiro transcrito primário, eu passo a chamar ele de RNA mensageiro maduro, certo? A partir do momento que termina o splice. Como ocorre esse splicing, né? Existem um conjunto de enzimas que fazem essa remoção, né? É um núcleo, um conjunto de enzima, certo? Chamados de spliceossomos. Eles são grandes arranjos, não é? De proteínas, ribonucleoproteínas pequenas do núcleo, né? E eles vão fazer a remoção, então, desses splices. Olha, existem 5, corrigindo aqui, né? Existem 5 enzimas que vão compor o spliceossomo, que é o da U1 até a U6. Então, olha só, imagina aqui que aqui é o RNA mensageiro, transcrito primário, e essa região aqui é uma região de introns. Então, olha, a U1 se liga aqui, a U2 se liga, e aí, olha, vai se complexando as outras enzimas desse complexo, né? Até que é feito aqui, olha, um corte, removendo assim o intron, que seria marcado aqui em amarelo, e ligando assim só os exons. Então, ocorreu desta forma o splice, a partir do spliceossomo, que é um conjunto de enzimas, né, nucleoproteínas capazes de fazerem essa remoção dos introns, mantendo só os exons. Aqui explica novamente, olha, como ocorre essa remoção, não é como se elas fizessem um nó, uma dobra, removendo assim os introns e ligando os exons. Os introns saem fora e liga-se os exons. Agora, existe também algo que ocorre em eucariotos chamado de splicing alternativo. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Nós temos aí cerca de 21 mil genes nos seres humanos. Então, foi mapeado, né, o nosso genoma e nós identificamos cerca de 21 mil genes no genoma humano. Agora, a partir de 21 mil genes, nós temos aí
identificados pelo menos 100 mil tipos de proteínas distintas nos seres humanos. Agora, como nós podemos explicar isso? Se nós temos cerca de 21 mil genes, como que nós teríamos 100 mil tipos de proteínas distintas, considerando que a sequência da proteína quem determina é o gene? Então, algo acontece entre a sequência do gene e a produção da proteína que faz com que ocorra tantas proteínas diferentes. Faz com que 21 mil tipos de genes codifiquem 100 mil tipos de proteínas diferentes, não é? E esse fenômeno que ocorre é justamente o splicing alternativo. Lembra que eu falei para vocês que os introns, eles possibilitam a modificação desse gene, a evolução desses genes, a evolução das proteínas? Também, a partir do splice alternativo, nós conseguimos construir diferentes proteínas a partir de um único gene, ok? Então, os transcritos primários de vários genes eucarióticos podem sofrer splicing de diferentes maneiras para produzir diferentes RNA mensageiros, às vezes dependendo do tipo da célula no qual o gene está sendo expresso ou do estágio do desenvolvimento do organismo. Como consequência, diferentes proteínas, isoformas proteicas, podem ser formadas a partir de um único gene. Veja, então eu tenho a sequência do gene. O splicing, as diferentes formas que podem ocorrer de splicing podem dar diferentes isoformas de proteínas, ok? Isoformas quer dizer assim, proteínas que têm sequências diferentes, mas estão ainda dentro que possuem a mesma função. Claro que podem desenvolver essas funções com maior ou menor atividade, afinidade, no caso de uma enzima, mas está dentro da mesma função. A sequência está alterada, mas a função é a mesma. Dessa forma, nós chamamos que é uma proteína, uma isoforma de uma determinada proteína, ok? Então, olha, vai ser melhor para explicar aqui. Imagina o seguinte, olha, na figura aqui eu tenho o DNA, né? E eu tenho aqui a região do gene que me interessa no DNA. Vou começar a desenhar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, olha, deixa eu mudar aqui que eu não gosto dessa cor. Vou pegar aqui um vermelho. Então, eu tenho aqui o meu DNA, tá certo? E aqui eu tenho a região do gene, certo? Do gene correspondente ao meu DNA. E aí, olha, esse aqui é um gene. Então, eu vou colocar aqui o nome aqui, né? Seria o meu gene lá no meu DNA. Então, eu vou colocar que é o gene A, né? Certo? E aí, aqui está o meu RNA, o meu transcrito primário, né? O meu RNA mensageiro transcrito primário a partir do gene A. Então, aqui está ele, não é? Ele foi transcrito. Deixa eu mudar de cor para ficar bonito. Ele foi transcrito e está aqui, olha só, o meu transcrito primário. Aí ele vai passar pelo processamento. Vai ser adicionado aqui o cap 5', vai ser adicionado aqui a cauda poli-A, 3', certo? E ele vai passar pelo splicing. Aí é que acontece o splice alternativo. Olha, eu tenho aqui o exon 1, 2, 3, 4 e 5. O splice vai tirar os introns, certo? Então, olha, uma primeira proteína, a primeira isoforma da proteína, aqui, olha, ela pode ser feita a partir do exon 1 com o exon 2, com o exon 3, o 4 e o 5, olha. Então, olha só, peguei todos os exons, certo? Removi os introns, eu tenho a minha primeira proteína. Olha a estrutura dela aqui, né? Eu tenho o meu RNA mensageiro, obviamente, maduro, que vai para o ribossomo, que vai produzir minha primeira proteína, certo? Então, essa é a primeira possibilidade. Agora, se há uma necessidade naquele organismo de produzir uma outra proteína isoforma desta primeira, eu posso usar outros
exons. Olha, eu posso pegar o primeiro exon no splice alternativo, o segundo, mas eu não vou usar o terceiro, por algum motivo evolutivo, eu vou usar o quarto e o quinto. Então, veja, olha, não tem o terceiro. É uma isoforma, veja que elas se parecem, talvez até vão ter a mesma função, né? Mas a sequência vai ser diferente, porque deu um RNA mensageiro diferente, um RNA mensageiro maduro diferente. Olha, não tem o exon 3, certo? Então, vai dar uma proteína diferente. Aí também, olha, pode dar uma outra proteína, formada a partir do quê? A partir do exon 1, o exon 2, o exon 3 e o exon 5. Faltou quem? Faltou o exon 4. Olha só, formei uma outra proteína diferente a partir de um único transcrito primário, certo? A partir de um único transcrito primário, utilizando o splicing alternativo, o organismo pode produzir, olha só, 3 proteínas diferentes, isto é, 3 RNA mensageiro maduro diferente, que vai dar origem a 3 proteínas diferentes. Aí vocês podem fazer aí várias, olha, eu dei 3 exemplos, mas eu posso juntar aqui, sei lá, o 2, o 3, o 4 e o 5, dá uma outra proteína, o 2, o 1, pulo o 4, pego o 5, daria outra proteína. Então, o splice alternativo ele vai formando RNAs mensageiros maduros a partir de um transcrito primário de diferentes formas, utilizando diferentes exons. Tá claro? Eu acho que está bem fácil de entender, certo? Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa aula. Se tiver dúvida, para a aula aqui, volta um pouquinho e tire sua dúvida. Tá certo? Então, olha só para frisarmos bem o processamento do RNA mensageiro, tudo começa lá com a transcrição. Nós temos então aqui o chamado transcrito primário, certo? Que é o meu RNA mensageiro imaduro, né? Certo? Aí nele é colocado o cap na região 5', o cap 5', certo? E na região 3', a minha cauda poli-A, cheia de adenina. Eu sei desenhar aqui só as adeninas. Certo? Minha cauda poli-A. Então, é a primeira coisa que acontece lá no processamento. Poli-A. Certo? E aí, depois ocorre a remoção das regiões intragênicas, que nós chamamos esse processo de splicing, né? Remoção dos introns. E aí eu tenho o meu RNA mensageiro maduro ou funcional. E agora ele precisa sair do núcleo, porque tudo isso ocorreu no núcleo de células eucariontes. Então ele precisa sair do núcleo, então ele vai sair fora aqui, para ir lá para os ribossomos, né? Aqui é a estrutura do ribossomos, para que ocorra a síntese da proteína. Então, vamos ver como é que ele faz isso. Olha, lembra lá do cap, da região 5'? Então, existem aqui proteínas, não é? Que vão se ligar na região poli-A, proteínas que vão se ligar na região cap, não é? E aí, esse conjunto de proteínas vai fazer a expulsão do RNA mensageiro maduro do núcleo para o citoplasma. Ok? Então, dessa forma, ele é expulso do núcleo para o citoplasma. Professor, eu preciso decorar essas enzimas? Gente, aqui vocês não precisam decorar nada. Não é? Eu quero que vocês entendam que ele não sai por livre e espontânea vontade. Na verdade, existe um conjunto de proteínas carreadoras que vão se ligar na região 5', no cap, na região 3' poli-A, e vai possibilitar a expulsão dele do núcleo para o citoplasma e direcioná-lo ao ribossomo para que ocorra a tradução, certo? Então é isso que vocês precisam saber. E aí nós chegamos então à nossa tradução. Olha, coloquei aqui de forma didática o passo a passo da nossa tradução.
certo? Certo. Então, a primeira coisa que vai acontecer na tradução é o chamado iniciação, que é o começo. Nessa etapa, o ribossomo vai se juntar ao RNA mensageiro e ao primeiro RNA transportador para que a tradução possa ter início. Aí, o meio seria o alongamento. Nessa etapa, os aminoácidos são trazidos ao ribossomo pelo RNA transportador, por vários RNAs transportadores, e são ligados entre si para formar uma cadeia de proteína. Depois, a terminação. Na última etapa, o peptídeo final é liberado para que possa cumprir sua função na célula. A proteína é liberada, certo? Então, nós vamos estudar o passo a passo agora. Então, olha só. A primeira coisa que vai acontecer é a junção entre o RNA mensageiro com o primeiro RNA transportador e com as subunidades maiores e menores do ribossomo. Professor, o que são subunidades maiores e menores do ribossomo? São as estruturas proteicas que possuem também o RNA ribossômico na sua estrutura, que vão conferir a região onde ocorre a síntese da proteína. Então, a subunidade maior e a subunidade menor são proteínas complexadas com o RNA ribossomal que vai possibilitar ali que ocorra a síntese da proteína, certo? O primeiro códon identificado pelo ribossomo para que se forme o complexo é o códon AUG. Isso eu já falei para vocês na aula. Ele é o start códon, não é? E ele é o códon, consequentemente, do aminoácido metionina. Vocês vão ver lá que o metionina só é codada pelo AUG, porque ele é o primeiro códon. Então, toda proteína começa com metionina. Pode ser que depois essa metionina seja clivada por enzimas, mas de início, toda proteína começa com metionina. Esse é o start códon. Então, olha só, nós temos aqui, olha só, o início da transcrição em eucariotos. Nós temos a subunidade menor do ribossomo, ela se liga ao RNA transportador iniciador, claro, que é o RNA transportador que carrega a metionina, e aí se liga à fita do RNA mensageiro, certo? Acha a região do start códon, do códon metionina. E aí vem a subunidade maior e fecha a concha, certo? E agora eu tenho tudo pronto, olha, eu tenho a subunidade menor, o primeiro RNA transportador, que é o RNA transportador do start códon, que é o aminoácido metionina. Eu tenho a fita do RNA mensageiro ligada à subunidade menor e eu posso começar assim a a tradução desse RNA mensageiro. Então, essa aqui é a etapa de iniciação, onde ocorre a formação do complexo. Primeiro, subunidade menor encontra o RNA transportador da metionina. Depois encontra o RNA mensageiro. Quando ela encontra a região AUG, o start códon do RNA mensageiro, vem a concha maior, a subunidade maior do ribossomo, fechando assim o complexo, começando a iniciação da síntese proteica. Na etapa do alongamento, o que vai acontecer? Os RNAs transportadores vão trazer, então, os aminoácidos correspondentes aos códons. Nós já vimos nas aulas anteriores o que é o códon. O códon é uma sequência de 3 nucleotídeos lá no RNA mensageiro, que vai dar a informação necessária para a inserção do aminoácido correspondente na proteína. Existe uma tabela de códons que nós já estudamos, nós já entendemos como cada códon está relacionado dentro daquela tabela. Vale a pena olhar a aula que nós tivemos anteriormente aí na sua apostila, ok? Então, olha, nós temos aqui então o primeiro, vamos dizer aqui então que é o RNA transportador da metionina, aqui o RNA mensageiro e aqui a concha maior e concha menor. Aí o RNA transportador passou do sítio A para o sítio P, carregando a metionina. Logo no sítio A entra o próximo aminoácido, carregando entra o próximo RNA mensageiro, entra o próximo
RNA transportador carregando aqui o aminoácido correspondente a esse códon. Sei lá, vamos dizer que esse códon dá origem à glicina. Então, aqui seria a glicina, não é? Então, ele está carregando a glicina, por exemplo, certo? E aí, olha só, ocorre aqui a transferência, certo? Do aminoácido que estava aqui no primeiro RNA transportador para o segundo. Então, ocorre a ligação peptídica entre os aminoácidos do primeiro para o segundo. Então, seria a metionina se ligando com a glicina, certo? Lembra que nós estudamos ligações peptídicas lá na bioquímica? Só que eu não falei as enzimas, né? O nome da enzima que faz a ligação peptídica é a peptidiltransferase. Então, ela vai fazer essa ligação peptídica entre o primeiro aminoácido com o segundo aminoácido. E agora, olha, passando para cá, nós temos aqui o RNA transportador da metionina, que foi o primeiro aminoácido. Ele está livre do seu aminoácido, que já está aqui no segundo, e ele vai sair fora. Saiu fora. Quando ele sai fora, o que acontece? Olha, esse RNA transportador aqui que estava no A passa para o P. E agora vai entrar quem aqui? Vai entrar um novo, vai entrar aqui no sítio A, um novo RNA transportador para um novo aminoácido. Então, sei lá, vai entrar uma prolina, por exemplo. E aí, de novo, esse peptídeo que está sendo formado aqui vai se ligar à prolina, esse RNA transportador vai fazer a mesma coisa que esse está fazendo, sair fora. E aí fica andando, gente. Vai entrando sempre RNA transportador pelo sítio A, no sítio P ocorre a ação da peptidiltransferase, transferindo o RNA, transferindo o aminoácido sempre do RNA transportador que está no P para o RNA transportador que está no A, e aí vai sendo sintetizado. Olha aqui, esse gominho aqui seria a nossa proteína sendo sintetizada, ok? Professor, quando que isso acaba? Como já se falava o filósofo Clovis, só acaba quando termina, não é? Não é assim? Então, quando isso acaba? Justamente quando a célula encontra o códon de terminação. Justamente quando o ribossomo encontra o códon de terminação. Então, está ocorrendo tudo aqui muito bem e tal, não é? Está entrando o RNA sempre, está entrando o RNA transportador no A. Quando ele passa para o P, ele passa o seu aminoácido para o que acabou de entrar e está ocorrendo, então, a síntese de proteína. Aí chega, então, aqui ao códon de terminação, chamado códon de terminação ou stop códon, né? Que é o códon UA, UAG ou UGA. Esses são os nossos stop códon. Quando chega, então, no stop códon, não entra um RNA transportador dentro do ribossomo. Vai entrar o quê? Vai entrar o fator de liberação, certo? Que é uma molécula análoga ao RNA transportador, só que se liga, no caso, ao stop códon. Então, ao invés de entrar um RNA transportador aqui, vai entrar o quê? Vai entrar o fator de liberação, que é esse cara aqui, que ele identifica sempre o stop códon, certo? E aí ele vai bloquear o sítio A. Então, não entra mais RNA transportador no sítio A. Está bloqueado. E como está bloqueado, esse complexo ribossomal vai ser desfeito. Quer dizer, a proteína já foi sintetizada, porque ocorreu o bloqueio do sítio A partir do fator de liberação, certo? Que encontrou, para que ocorresse esse bloqueio, encontrou o stop códon. Então, é assim que a concha do ribossomo é desfeita, a proteína é liberada, o RNA, os RNAs
transportadores que vieram aqui já estão procurando outros aminoácidos para recarregarem, né? E essa concha ela é desfeita. O RNA mensageiro ele vai ser degradado depois disso, ok? E a proteína produzida, né? Ela vai passar por um processo de enovelamento, que é o que nós veremos logo em seguida, tá certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar lá no card, lá no fórum de dúvidas, também lá no WhatsApp, ou parar, repetir de novo a explicação para que vocês possam entender, tá bom? Pessoal, a tradução, como nós vimos também nas aulas anteriores, ela não ocorre de um único gene, de um único RNA mensageiro para um único ribossomo. Não, existem complexos chamados polirribossomos, que vão fazer, olha só, a tradução simultânea a partir de um único RNA mensageiro. Então, olha, esse ribossomo, ele entrou aqui, ele já começou a traduzir, ó, o G, que é o código de iniciação, ele acabou de entrar, mas esse entrou antes, olha, e a proteína está sendo produzida. Então, esse foi o primeiro a entrar, porque eu sei disso, porque ele é o primeiro a sair, ó, ele está entrando aqui no código de terminação. Então, ele é o primeiro a sair, a proteína já está pronta. Esse foi o segundo, o terceiro, tudo ao mesmo tempo. Então, a síntese de proteína pode levar de 20 segundos a alguns minutos, né? Isso aqui é uma micrografia eletrônica mostrando aqui os polirribossomos, que são complexos onde tem vários ribossomos agindo em cima de um único RNA mensageiro, produzindo assim várias proteínas, né? Várias cópias da mesma proteína, certo? Ao mesmo tempo. Dessa forma a gente otimiza. Nós produzimos bastante RNA mensageiro e, ao mesmo tempo, um único RNA mensageiro pode ser usado para fazer várias cópias da mesma proteína nesses complexos chamados polirribossomos. Certo? Agora a proteína já está pronta. Só que a proteína, ela precisa adquirir estrutura, porque nós aprendemos lá na bioquímica que a estrutura das proteínas está relacionada à sua função. Quando ela perde a estrutura, perde-se a função. Onde ocorre, então, o enovelamento, a estruturação das proteínas? Lá no retículo endoplasmático. Nós temos o retículo endoplasmático, os ribossomos que estão produzindo as proteínas e ela passa por dentro do retículo endoplasmático para adquirir, então, estrutura, certo? Então, é um processamento pós-traducional. As proteínas são processadas, elas vão sofrer enovelamento, certo? Para isso, elas utilizam proteínas chamadas chaperonas, são proteínas auxiliares, que estão lá no retículo endoplasmático, que vão ajudar a nossa proteína a receber estrutura, para que ela ganhe conformação, como as chaperonas ajudam elas a enovelarem, tá certo? Certo? Também existem lá as proteínas HSP, que são proteínas, olha, que à medida que o ribossomo está produzindo a proteína, elas já estão, olha só, fazendo enovelamento das sequências de aminoácidos hidrofóbicos. Então, essas HSP70, elas previnem ligações erradas entre os aminoácidos hidrofóbicos. Então, elas se ligam aqui na proteína, garantindo, então, uma conformação, que elas adquiram uma conformação correta. Olha, então, aqui um exemplo, se não houvesse HSP70, esses aminoácidos hidrofóbicos iriam se ligar aqui, olha, formando uma agregação incorreta da proteína. Com a HSP70, as proteínas elas podem ser enoveladas de forma correta. Ela previne essas ligações inespecíficas entre os aminoácidos hidrofóbicos das proteínas. Então, juntamente com as chaperonas, elas ajudam, então, na formação aí do enovelamento das proteínas. Além disso, nós temos as proteínas chamadas PDI, certo? Que elas refazem as pontes de sulfeto.
Imagina o seguinte, a proteína está sendo produzida lá no ribossomo, passou um aminoácido cisteína e passou outro aminoácido cisteína. O que vai acontecer? Naturalmente ocorre a ligação de sulfeto, certo? Lembram disso? E aí, isso pode estar ocorrendo de forma errada, que vai dar uma configuração, um enovelamento errado para a proteína. Então, as PDI, elas são proteínas que corrigem. Olha, imagina o seguinte, olha, eu tenho aqui essa proteína que está fazendo ligações por ponte de sulfeto de forma errada, entre esse aminoácido com esse e esse com esse. Então, a PDI vem aqui, olha, e corrige as ligações, olha. Cortou as ligações por ponte de sulfeto e fez a ligação correta agora, olha, entre esse aminoácido com esse com esse. Antes estava o de cima com o de baixo, aqui e aqui. E agora, olha, está com o do lado, certo? Garantindo assim uma estrutura. Veja que mudou a estrutura, garantiu a função da proteína. Então ela corrige essas pontes de sulfeto que podem ter ocorrido de forma errada. Bem aqui, ela corrige, ficou beleza, bem aqui. Tá certo? Também vai ocorrer nessas proteínas a adição de um grupamento acetil, que é esse grupamento aqui, olha só. C+O, CH3, certo? Um grupamento acetil, olha. Certo? Acetil porque aqui tem o grupo funcional cetona e aqui metil. Então ficou acetil, que é o C+O, CH3, certo? Isso ocorre lá na região do último grupamento amino da proteína, né? E isso aumenta a meia-vida das proteínas, previne que as que as proteases se liguem aqui, não é? Para poder quebrar a proteína. Então, aumenta a meia-vida, o tempo de vida das proteínas, ok? Só com a adição desse grupamento acetil. Isso tudo é o processamento das proteínas, que ocorre logo depois da sua síntese. Olha, exemplo, nós temos aqui o tempo gasto por cada proteína, né? O tempo de vida de cada proteína, certo? Aqui é a relação entre a meia-vida das proteínas e a presença de aminoácidos na região N-terminal. Então, se eu tenho os aminoácidos metionina, glicina, alanina, serina, treonina, valina, a meia-vida das proteínas, olha, é maior que 20 horas. Então, se eu tenho esses aminoácidos na região amino-terminal, a minha proteína tem mais tempo. Se eu tenho esses daqui, a minha proteína tem menos tempo de vida, certo? Ok? E quando uma proteína fica velha, perde a sua função, perde a sua estrutura, o que ocorre? Ocorre a degradação dessas proteínas e os aminoácidos que compõem essas proteínas são reutilizados para a síntese de novas proteínas, ok? Então, as células elas degradam peptídeos que elas obtêm a partir da alimentação e aí produz suas próprias proteínas e ela também degrada suas próprias proteínas velhas para produzir novas proteínas. É como se eu derrubasse uma parede, recuperasse os tijolos e formasse uma nova parede a partir disso, certo? Onde isso ocorre, a quebra das proteínas dentro das células ocorre lá dentro do lisossomo, certo? Então imagina, olha, uma célula que é capaz de fagocitar, né? Imagina que isso aqui seria um fagócito da vida, um macrófago, né? Ele é capaz de fagocitar, ele fagocitou aqui um pedaço de um micro-organismo, ou até o macrófago consegue fagocitar até um micro-organismo inteiro. Aí o fagossomo, que é a vesícula formada a partir da fagocitose, que é o enovelamento aqui do material que interessa a ele, material nutritivo. O fagossomo, ele se liga ao lisossomo, formando assim um fagolisossomo, não é? E ali existem enzimas digestivas que vão quebrar essas proteínas, certo? Que compõem aqui o micro-organismo, ou o pedaço do micro-organismo, ou mesmo o peptídeo que essa célula fagocitou, certo?
Então aqui eu já tenho a liberação dos peptídeos. E aí esses peptídeos, né, eles são quebrados ainda para a liberação dos aminoácidos. Os RNAs transportadores carregam esses aminoácidos para a síntese das novas proteínas. Então aqui seria a degradação de proteínas que vieram do ambiente externo, certo? E do ambiente interno, as minhas próprias proteínas, né? Imagina que isso aqui, olha, que isso aqui seja uma enzima, só que ela perdeu a sua estrutura. Tá vendo que ela está toda bagunçada? Perdeu a sua estrutura. Se ela perdeu a sua estrutura, perdeu a sua função. Não vai servir para nada para a célula. Então, a célula, para reaproveitar esses aminoácidos, ela vai quebrar essa proteína velha, essa enzima velha. Primeira coisa que ela vai fazer é adicionar um sinal, uma etiqueta nessa proteína velha, chamada ubictina, certo? É como se fosse, pessoal, uma etiqueta, um sinal que essa proteína está velha e que precisa ser degradada. O sinal chamado ubictina, certo? Então, a ubictina, ela vai se ligar na proteína, certo? Então, olha, eu digo que a proteína foi ubictinizada, nome aportuguesado, ficou feio, né? Mas é isso mesmo, ubictinizada. Então, recebeu essa etiqueta e agora ela está pronta para ser quebrada, certo? E aí existe um complexo de proteínas que quebram proteínas velhas, chamado proteossoma. Então, os proteossomas vão quebrar todas as proteínas que forem ubictinizadas, que terão ligadas a essa proteína, esse sinalizador, essa proteína, esse tag chamado ubictina. Então, olha, a minha proteína velha se ligou na ubictina, gerou o sinal para a formação do proteossoma, e o proteossoma o que vai fazer? Vai quebrar a minha proteína velha. Ela entra aqui, olha, e sai, opa, entrou aqui e sai aqui embaixo toda quebrada, liberando assim os aminoácidos necessários para a síntese de novas proteínas, ok? Então, olha, entrou aqui porque ela foi ubictinizada, passou pelo proteossoma, foi quebrada, liberando os aminoácidos necessários para a síntese de novas proteínas. E assim nós recuperamos os tijolinhos que vão compor a síntese de novas proteínas, tá? Qual é a eficiência disso? Obviamente que nós não temos uma alta eficiência, por isso que nós precisamos nos alimentar todo dia. E claro que com o desenvolvimento do organismo, você precisa cada vez mais de proteínas, até atingir a sua fase madura, né? Então, todo o tempo nós precisamos também nos alimentar para termos acesso a novas fontes de aminoácidos, além das que nós já temos internamente. Certo? Borracha. Olha só a meia-vida aqui das proteínas. Há exemplos. A hemoglobina falciforme, que é aquela hemoglobina alterada, ela tem 12 minutos de meia-vida. 12 minutos de meia-vida. Já a hemoglobina normal tem em dias, 120 dias de meia-vida. Quer dizer, é uma das proteínas mais duradouras, né? Então ela permanece aí na corrente sanguínea, dentro dos eritrócitos, por até 120 dias, bastante tempo. Olha outras aqui, olha só, ornitina descarboxilase, 12 minutos, e aí vai. Vamos ver aqui alguma outra que seja interessante. A glicoquinase, que é uma enzima lá do ciclo da glicólise, ela dura aí 1,25 dias, né? Então aqui são as meia-vida das proteínas, tá certo? E aí, para finalizar a nossa aula, eu deixo essa pergunta na cabeça de vocês. Olha. Nós estudamos o processamento do RNA e a síntese de proteína, né? Vimos lá a transcrição, transcrito primário, a adição do cap5', a poliadenização, o splicing, que pode ser alternativo, que vai dar origem a diferentes RNAs mensageiros para diferentes isoformas da proteína. Vimos que ele sai do núcleo, vai lá para os ribossomos, ocorre lá
a tradução, isto é, a produção da proteína, e no final essa proteína é degradada quando ela para de funcionar. A pergunta é: quem regula esse troço todo? Como que o organismo consegue controlar isso aí? Quem é que diz para começar e quem é que diz para terminar? Essa é a pergunta que fica aí na cabeça de vocês, que é o tema da nossa próxima aula. Regulação da expressão gênica. É a nossa próxima aula, onde nós veremos os mecanismos que o organismo utiliza para regular a expressão desses genes, tá certo? Tudo bem? Logo aqui embaixo também haverá um estudo dirigido, certo? Que é algumas questões, pessoal. Não vale nota, mas é importante para que vocês possam estudar, né? Então, o que eu recomendo? Vocês pegam o estudo dirigido de vocês, pegam a apostila, assistam a aula e já vai respondendo o estudo dirigido que vocês vão fixando o conteúdo, tá bom? Tá certo? Então, nós nos vemos na próxima aula. Valeu e tenhamos todos um excelente dia. Até mais!